Irmãos, abram suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós temos estudado na quarta-feira o livro de Apocalipse, um estudo exegético do livro. Vocês são convidados a participar. Hoje pela manhã nós falamos do capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que é a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Agora, capítulo 4. Alguns anos eu preguei aqui na igreja sobre esse texto. Vamos revisitá-lo. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aqui, a palavra do nosso Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Inclusive, a palavra Apocalipse significa revelação. Tanto é que o nome do livro em inglês é Revelação. É o livro da revelação. O livro da revelação de Deus ao nosso irmão João, o apóstolo João. Segundo o próprio apóstolo, aqui no livro, ele, no dia do Senhor, estando ele na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus, essa expressão testemunho, testemunhar, marturia, ela é muito importante para João, tanto no livro de Apocalipse como nos demais escritos de João. Essa expressão é muito importante. João, estando preso na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus, do Evangelho, ele tem uma visão do Senhor. Jesus aparece para ele glorificado, e após ele escrever particularidades das 7 igrejas, que foram os primeiros destinatários dessa carta, João ele começa agora a ter algumas visões sobre a consumação. Inclusive, a visão no dia do Senhor
ela tem duplo significado. O primeiro, que foi num domingo. E o segundo é que João é transportado em espírito para o dia do Senhor. E o texto diz aqui, a partir do capítulo 4, que depois essas coisas são as que acabaram de acontecer. Né? O capítulo 3 aqui. Olhei, e eis não somente uma porta, mas aquela voz que já falou comigo, me chamou de novo, como voz de trombeta, dizendo, sobe para aqui. E aí, o texto fala que João, ele é chamado para subir, e imediatamente ele já está no trono, diante do trono de Deus. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito. João está aqui em espírito, em visão. É uma experiência que nenhum de nós teve e nem teremos, mas que alguns personagens da Bíblia tiveram. É uma situação completamente diferente. Ele está em corpo num lugar, e em espírito ele está em outro lugar. E ele está agora em espírito, no lugar onde ele vê um trono. Assim que João chega lá, que é imediatamente após ter sido chamado, ele chega no lugar onde está o trono, e a sua atenção é captada para aquele trono. O trono é extremamente importante, não pelo trono em si, mas por aquele que está sentado sobre o trono. E João diz que imediatamente ele chega ali e ele vê o trono. Tinha mais coisas em volta, depois ele vai dizer, mas a primeira coisa que ele olha é para o trono. É para aquele que está sentado sobre o trono. E esse que se acha sentado, e aí João começa a descrever. Na sua mente, quando você está lendo esse texto, começa a formar imagem, você começa a pensar, você começa a imaginar aquilo ali. E João, ele vai ser extremamente sábio na sua descrição. Porque ele vai nos deixar no limite, no limiar. Porque se nós fôssemos além daquilo que João está dizendo, nós vamos pecar. Porque nós vamos querer imaginar como Deus é, e se nós tentarmos imaginar como Deus é, nós pecamos. Porque nós reduzimos Deus. Nós não conseguimos imaginar qualquer representação, mesmo na nossa mente, de quem Deus é uma blasfêmia. Porque nós estamos reduzindo Deus. Nós estamos diminuindo Ele. E João ele começa a dizer como Deus é, deixando-nos na beirada, no limite. E ele diz que Deus, né, o melhor ali é o Pai, que está sentado sobre o trono, ele tem um aspecto como pedra de jaspe. A pedra de jaspe é uma pedra vermelha, então é uma visão vermelha, uma cor forte, um vermelhão bem forte, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Não é o arco-íris, a palavra ali grega é íris, é do arco mesmo. Mas no aspecto de esmeralda, quer dizer, não é o arco-íris que a gente conhece. É um degradê de cores esverdeadas ali, saindo ali daquele que está, emanando daquele que está sentado no trono. E aí, agora que o João gastou um tempo ali observando aquele que está sentado no trono, ele percebeu que tem mais gente em volta. A verdade é que Deus, ele atrai nossa atenção. Quando ele se revela a nós, nossa atenção é captada por ele. Mas depois João começa a perceber que tem mais coisas ali. E aí ele diz que, olha, ao redor do trono principal, há 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Nós não sabemos exatamente quem são esses anciãos, mas pela forma que eles são representados aqui, e da maneira que nós vemos ele no livro de Apocalipse, nós podemos ter uma ideia. Esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, todo o povo de Deus em todas as eras. Eles estão ali, sentados no trono, com coroas na cabeça. Eles já venceram, estão triunfantes. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Não é que tem 7 Espíritos, 7 Espíritos Santos, é um Espírito Santo só. É que o número 7 é o número de completude no livro de Apocalipse, é o número de totalidade. Os 7 Espíritos, na verdade, representam o Espírito Santo. E aí, adiante ainda do trono, como um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes. 4 seres viventes.
Um é semelhante, o primeiro, né? Perdão. 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Essa visão de 4 seres viventes, com rostos de animais, com olhos por todos os lugares, é no mínimo inquietante. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro semelhante como o rosto de homem, o rosto semelhante de homem, e o quarto é semelhante à águia que está voando. E se você conhece bem a Bíblia, você sabe que João está descrevendo a mesma coisa que Ezequiel descreve dos querubins. Esses 4 seres viventes são querubins. E eles representam a totalidade da criação. E se você se lembra mais do texto bíblico, você vai se lembrar que os querubins foram aqueles anjos que foram colocados, é o querube, né? O in é um sufixo de plural. O querube, né? aqueles seres, os querubins, eles foram colocados no jardim para impedir que o homem entrasse novamente no jardim. O querubim, ele está presente, ele está aonde para proteger ou para guardar, embora não precise, mas eles estão presentes sempre onde a glória de Deus está. Veja, tudo isso, esse mar de vidro, os querubins, os trovões, o fogo, tudo isso impede qualquer pessoa que tente se aproximar do trono de Deus. É possível para o homem? Não. Graças a Deus nós temos o capítulo 5, que nós vamos falar em outra oportunidade, que apresenta um motivo pelo qual nós podemos entrar na presença de Deus. Por nós mesmos nós não podemos. Há tudo isso nos impedindo de chegar até Deus. Mas existe um novo e vivo caminho, como diz o escritor aos Hebreus. Por causa desse novo e vivo caminho, nós podemos entrar na presença do Deus Santo, do Deus totalmente santo. Bom, e aí, tendo dito, né, tendo contado para nós, ainda bem que João foi lá e contou para nós, a gente não ia saber de nada disso se ele não tivesse contado. E ele contou tudo isso para nós, e quando a gente lê, e se você está pensando sobre esse texto, primeira coisa que você vê é algo majestoso. Deus é apresentado ali glorioso, todo-poderoso. Ele vai além do que a gente consegue imaginar. Ele é apresentado no máximo que a gente consegue compreender de alguém totalmente, extremamente soberano. Tudo que está em volta dele está ali por causa dele. E aí, tendo dito tudo isso, contado para nós, feito a sua descrição do que ele está vendo, João agora vai dizer o que todo esse pessoal aqui, esses 24 anciãos e esses seres viventes, eles estão fazendo. E o texto fala de adoração. João descreveu todo esse cenário para nos mostrar, para nos falar a respeito de adoração. Irmãos, é muito bom nós podermos nos reunir para adorar. É bom a gente poder estar junto aqui para poder adorar a Deus. E é um grande privilégio. Hoje o dia para mim foi bastante corrido. O meu dia. Eu saí daqui da escola dominical, corri para casa, almocei, porque eu tinha uma prova hoje que eu tinha esquecido que eu tinha. E eu fui fazer a prova lá em Jundiapeba. A Priscila fala que Jundiapeba é fora de Mogi, então é outro universo. Então eu fui lá para aquele universo paralelo, fiz a prova, voltei. A prova tinha 4 horas de duração e começou às 2 horas, eu contando, não podia contar o relógio, eu tinha que ficar vendo lá os caras da VUNESP me marcando lá numa prova de mérito, para ver se aumenta o meu salário. E eu ali esperando, vim correndo, cheguei, já falei para o pessoal, todo mundo toma banho, já fica todo mundo pronto. Irmãos, tudo isso, toda essa correria, não é nada porque o desejo de adorar a Deus é o que deve nos mover. Nós devemos terminar o domingo e esperar com ansiedade. Essa é a boa ansiedade. O próximo domingo, eu não vejo a hora de chegar o próximo domingo, para eu poder unir aqui com essas pessoas e de novo adorar esse Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos criou, o Deus que através do seu Filho nos salvou.
Nós podemos fazer isso em todo o tempo. Mas só uma vez por domingo a gente consegue reunir todo esse pessoal aqui. Alguns que não vieram, outros que estão em casa, que vão estar aqui no próximo domingo, outros que vieram pela primeira vez e vão voltar, se Deus quiser, nas próximas oportunidades, juntos aqui cantando. Foi cantado aqui que só Ele é o Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, somente Tu. Foi cantado que Ele é grande, o seu povo se une aqui para dizer que Ele é grande, que Ele é santo, em outro hino, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, é amigo para mim, o príncipe da paz. Foi cantado aqui que Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação, o Todo-Poderoso, que todo ser que vive deve louvar o Senhor. É sobre louvor que esse texto fala. E ele nos ensina algumas coisas. A primeira delas é quem deve adorar a Deus. O texto diz assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, está repetindo aqui a informação, cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando o quê? Que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir, o Eterno é santo. Quem deve louvar o Senhor? Os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes representam o quê? Toda a criação. Todo ser que respira, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Palavra de Deus. Todos devemos adorar o Senhor. Todo ser que respira. Os animais, o homem, os animais selváticos, como diz a Bíblia, os selvagens, como o leão, o bezerro, os animais domésticos, a águia, os animais de rapina, as aves de rapina, e todos os outros animais, o homem, todo ser que vive, louve ao Senhor, todos devem adorar ao Senhor. Eu já vi, em locais onde você tem pássaros, depois da chuva, já vi isso um monte de vezes, e chove, e depois que a chuva vai diminuindo, os pássaros começam a cantar, e eu observo isso, e fico pensando comigo, do jeito deles, eles estão adorando a Deus. Quem deve adorar a Deus? Todo ser que respira. Se a gente for para o versículo 9, diz assim, quando esses seres viventes derem glória, a gente não percebe na língua portuguesa, mas quando você lê no texto, na linguagem, no idioma original que ela foi escrita, no grego, a palavra aqui, ela tem uma pequena variação entre o ser vivente e aquele que vive pelos séculos dos séculos. A palavra utilizada para o ser vivente é aquele que vive através de uma criação, foi criado por alguém. Ele vive na dependência de outro. E quando ele chega aqui, a palavra que aparece aqui, ao que vive pelos séculos dos séculos, a palavra vive aqui é uma palavra que significa aquele que vive por si só. Sabe quem deve adorar a Deus? Aqueles que vivem em dependência daquele que vive por si mesmo. Todos devemos adorar a Deus. Nossa vida é derivada dele, mas Ele não deriva a vida de ninguém, Ele vive por si só. Ele é o nosso Criador. Ele que vive pelos séculos dos séculos. Todo ser que tem vida, dependência daquele que vive para sempre, deve adorar a Deus. E todo joelho, irmãos, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Senhor. Diz que Paulo lá escrevendo aos Filipenses. Que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. O texto de Apocalipse vai dizer que até mesmo aqueles que o transpassaram, todo olho vai vê-lo, todo joelho vai se dobrar, todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso nós somos, para o Salmo 156 fala sobre isso, sobre a criação,
aquele ser que respira, louve ao Senhor, mas no Salmo 148 você vai ver que toda a criação. O Salmo 148, ele fala que os trovões, as montanhas, o universo, os anjos, tudo adora a Deus. O planeta, o universo adora a Deus. Adora a Deus como? Eles não falam. Eles adoram a Deus fazendo aquilo que eles foram feitos para fazer. E sabe, irmãos, quando você lê algumas mitologias, você vai ver que cada mitologia descreve que o homem foi feito para alguma coisa. Nas mitologias da Suméria, ali da região da Mesopotâmia, diz que eles foram criados para servir, para ser escravo das divindades. Mas a palavra de Deus diz que nós somos criados para adorar a Deus. E se você perceber, o ser humano é um ser que adora. Ele tem necessidade de adorar. E quando ele não adora a Deus, ele adora o quê? Toda e qualquer outra coisa. Mas nós não somos chamados para adorar toda e qualquer outra coisa. Nós somos chamados para adorar ao Deus que vive pelos séculos dos séculos. Quem deve adorar a Deus? Todo ser que respira adore ao Senhor. Todos nós, todo o universo, tudo deve adorar a Deus. E quando nós devemos adorar a Deus? É uma segunda pergunta que nós fazemos aqui, e nós encontramos no texto. Olha só o que o texto diz aqui, no versículo 8, novamente. E os 4 seres viventes, que representam toda a criação, são os querubins, que pela imagem que eles têm representam toda a criação, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando, santo, santo. Quando que eles fazem isso? De dia e de noite, que eles não têm descanso. A expressão, que ao ler aqui, dá a impressão para nós, essa expressão, não tem descanso, é que eles estão cansados, e eles querem parar, e Deus fala, não vai parar não, vai continuar louvando, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que eles não se cansam, eles não param de adorar de dia e de noite. Eles não têm desejo de parar. Eles não têm um momento que falam assim, agora eu estou cansado. Não, eles querem continuar, adorando de dia e de noite. Quando devemos adorar? Nós devemos adorar a Deus o tempo todo. Nós adoramos a Deus com a nossa forma de pensar. Nós adoramos a Deus com a nossa forma de agir. Lembra que Paulo escreve? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. A gente pensa que a gente adora somente aqui. Não, aqui é a culminância dessa adoração semanal. Nós adoramos o tempo todo a Deus. Nós adoramos nos nossos relacionamentos. Nós adoramos a Deus no nosso relacionamento de amizade, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com o nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós adoramos a Deus quando nós cantamos. Nós adoramos a Deus quando nós agimos de acordo com a sua palavra. Nós adoramos a Deus quando nós honramos a Ele diante dos nossos colegas. Nós adoramos a Deus quando nós dormimos. Nós devemos adorar o Deus o tempo todo. A nossa confissão de fé, até anotei aqui para não esquecer, no capítulo 21 da confissão de fé de Westminster, eu gosto muito da nossa confissão de fé. No capítulo 21, no ponto 6, diz assim, agora sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar. Nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar. De que maneira? Em espírito e em verdade. Tanto em famílias, diariamente em seu secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo, e em especial em assembleia no domingo. De dia e de noite. Irmãos, nós adoramos a Deus com tudo que temos. Nós adoramos a Deus o tempo todo. Ou deveríamos adorar a Deus o tempo todo. Tudo que nós fazemos deve ser feito de acordo com a palavra de Deus, porque quando fazemos assim, nós adoramos a Deus. Mas a gente cansa. A gente fica cansado, a gente esquece, a gente se preocupa com outras coisas.
A gente divaga. Mas sabe, irmãos, haverá um dia, e esse dia está chegando, em que nós ficaremos diante de Deus para sempre, adorando Ele de dia e de noite. E esse deve ser o desejo da nossa alma. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, irmãos. Porque Ele é glorioso. Porque Ele é quem Ele é. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É dele que deriva toda a beleza. Se existe beleza nesse mundo, deriva dele. Ele é a fonte de todo bem, ele é a fonte de toda beleza, ele é a fonte de toda majestade, de toda glória, de toda formosura. Quando você olha para uma coisa bonita, você fala, puxa vida, que coisa bonita, que pássaro bonito, que flor maravilhosa. Imagina o dia que nós estivermos diante daquele de quem toda essa beleza deriva. E esse dia vai chegar, e a ânsia e o desejo do nosso coração é que esse dia chegue logo. Para nós estarmos diante dele de dia e de noite, adorando ele pelos séculos dos séculos. Amém, assim seja. Bom, quando se deve adorar? O tempo todo. Como se deve adorar? Bom, se a gente for aqui para o versículo 8 e 10, nós vamos ver. Eles não têm descanso, adoram o tempo todo. No versículo 8, versículo 10. Quando esses animais, esses seres viventes, esses querubins, adorarem a Deus, então, olha só o que diz o texto aqui, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Sabe com o que nós adoramos a Deus? Com tudo que temos. Esses 24 anciãos, coroados como estavam, eles não se acham dignos de carregar suas coroas, então eles oferecem. Era muito comum, no mundo antigo, quando um rei conquistava o outro, aquele que foi conquistado, ele tirava a sua coroa e ele depositava na frente, reconhecendo que aquele que está ali é maior do que ele. Os 24 anciãos tiram suas coroas e reconhecem que aquele que está sentado no trono é infinitamente maior do que ele. Ele é digno, o texto diz aqui. Os 24 anciãos se acham indignos. Todo mundo que vê Deus se acha indigno. Se você já leu a Bíblia, quando Isaías vê Deus sobre o alto e sublime trono, lá no capítulo 6, o que acontece? Ele fala, eu vou morrer. Eu preciso morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. Daniel, quando viu Deus, ele caiu. O próprio João, quando ele vê Jesus, lá no capítulo 1, ele cai como morto. Jesus precisa levantar ele. Nós devemos adorar a Deus, irmãos, com tudo que temos. Com os nossos bens, é por isso que nós adoramos a Deus, com os dízimos e ofertas. É uma forma de adoração. Nós reconhecemos que Ele é dono de tudo, e tudo que temos veio da mão dEle, e por isso nós o adoramos. Nós adoramos com a nossa voz, nós adoramos com os nossos bens, nós adoramos com a nossa vida, nós adoramos a Deus, adoramos a Deus com tudo que nós somos. E por que nós devemos adorar a Deus? E aí a gente está indo para o ponto final desse texto. Porque Ele é totalmente glorioso, irmãos. Nós devemos adorar a Deus porque é impossível se aproximar de Deus sem dar a Ele a honra e a glória que a Ele é devido. Nós devemos adorar a Deus porque, apesar de indignos como somos, incapazes de nos aproximar dEle, dignos de morte por causa do nosso pecado, com toda essa impossibilidade de nos aproximar dEle, trovões e raios e querubins e o mar de vidro e todas essas coisas, nós adoramos a Ele porque Ele proporcionou
um caminho de escape, um novo e vivo caminho. E por causa desse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer momento e adorá-lo. Nós que éramos inimigos dele, agora nós nos tornamos, ou fomos feitos, porque não foi por nossa própria vontade, não foi porque nós conseguimos nos tornar, mas nós fomos feitos amigos de Deus. Nós vamos ver mais disso no capítulo 5. Mas o hino aqui que é cantado, irmãos, é o hino do Deus Criador. E quem é o Deus Criador? É a Trindade. A Trindade está sendo adorada aqui. A Trindade é o Deus Criador. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é incomparável. Se esse é o nosso Deus, se esse é o Deus que você e eu servimos, então nós devemos nos atentar para todas essas coisas. Nós devemos nos aproximar de Deus com grande respeito, com temor e tremor, como a Bíblia diz mesmo, com extrema solenidade e com bastante alegria, porque nós somos povo dele. O povo de Israel, que era o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, quando eles foram levados cativos lá para a Babilônia, eles se assentaram e choraram. E aí os babilônios disseram para eles assim: olha, cante os hinos de Sião, porque o povo de Deus era um povo alegre, eles tinham Deus no meio deles. Até que eles se acostumaram demais com a presença de Deus e se enveredaram para o caminho de idolatria e pecados. Nós somos o povo de Deus. Nós devemos nos aproximar diante dEle, nos aproximar dEle com alegria. Devemos viver para a glória dEle. Cada momento, cada respiração, até que chegue a última respiração, quando todos nós iremos para o caminho que Deus determinou que fôssemos, ou que Ele corrija esse problema e venha nos buscar através do Teu Filho Jesus Cristo. Que adoremos o Deus que é nosso Deus, porque Ele nos criou. Ele tem todo o direito. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez do jeito que Ele quis. E nós, criaturas dEle, feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, feitos filhos de Deus através de Jesus, nós devemos nos aproximar dEle em adoração. Viva para a glória de Deus. Saiba o Deus que você serve e o adore em espírito e em verdade. Toda a criação adora a Deus. Adore ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda adoração. Que Deus os abençoe. Curva a sua cabeça. Oremos.